Olá, pessoal, boa noite. Olha, eu estou aqui na Assembleia Legislativa com a professora Luciene Cavalcante. Nós estamos fazendo agora uma live de emergência, porque nós temos uma notícia muito importante, muito boa, que vai nos ajudar muito na luta contra o confisco das aposentadorias e pensões. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui fazendo essa live de emergência, repito, porque nós temos uma notícia muito importante que vai fortalecer a nossa luta contra o confisco das aposentadorias. Como vocês sabem, nós tínhamos já anunciado e nós estamos acompanhando, a professora Luciene e eu, e vocês também, logicamente, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que está julgando as ADIMs sobre a inconstitucionalidade da reforma da Previdência de 2019 do governo Bolsonaro, que autoriza esse cruel e criminoso confisco que já está sendo praticado aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e em alguns estados. Então, essas ADIMs questionam, tentam derrubar esse confisco. Nós já tivemos 2 reuniões aqui com 2 ministros, na verdade, nós fomos recebidos pelo ministro Dias Toffoli, a professora Luciene e eu, mais a nossa advogada, a doutora Beatriz Blanco. Nós conversamos com ele, explicamos a situação aqui de São Paulo, a situação de calamidade pública em que se encontra esse setor tão importante, segmento importante do funcionalismo público, que são os aposentados e pensionistas. Falamos de São Paulo também, da capital, e nos reunimos também com o chefe de gabinete agora do ministro André Mendonça. Nós estamos tentando conversar com todos eles para que eles saibam a verdadeira realidade do confisco, as perversidades, as consequências nefastas do confisco, que está levando os aposentados à morte, ao suicídio, a grandes dificuldades de sobrevivência. E o primeiro voto, são 11 ministros, o primeiro voto foi muito ruim para nós, porque foi do ministro Barroso. Nós já esperávamos que fosse um voto ruim, porque ele sempre vota contra os servidores. Mas hoje nós fomos surpreendidos por um voto positivo, questionando a cobrança, divergindo do ministro Barroso. Então isso nos ajuda, Lógico, começou agora, essa votação começou no dia 16, vai até o dia 23. Nós estamos acompanhando e conversando com os ministros ou com os chefes de gabinete dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E os aposentados e pensionistas também estão mandando mensagens para os ministros para que eles votem contrariamente. Então, o voto saiu agora há pouco, por isso que nós estamos avisando vocês dessa notícia. Isso fortalece a nossa luta aqui em São Paulo para derrubar o decreto 65021 e aprovar o PDL 22 aqui na Assembleia Legislativa, onde nós estamos agora. Eu vou passar aqui para a professora Luciene Cavalcante, que é advogada, que tem monitorado a luta, ajudado bastante a gente aqui, ela com a doutora Beatriz Branco, em relação às nossas reuniões com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Professora Luciene Cavalcante. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Nós estávamos numa agenda em Santos, acabamos de chegar, nos reunimos com os nossos advogados, nós estamos acompanhando de todas as formas as tramitações no STF, também todas as mobilizações, porque nós estamos compromissados com o fim do confisco dos aposentados e pensionistas. E agora, como o professor Carlos Gianazzi acabou de falar, veio o voto do ministro Fachin. Muito importante, porque ele vai dizer que 3 pontos são inconstitucionais da reforma da Previdência. 3 pontos. O primeiro deles, ele concorda com a nossa tese de que é inconstitucional o confisco abaixo do teto do regime geral de previdência. Então, ele diz que esse artigo é inconstitucional, mas ele vai além. Ele ainda diz que é inconstitucional a retroatividade do confisco. Ou seja, ele também concorda com a tese, o voto do ministro Fachin,
de que as pessoas que já estavam aposentadas não poderiam sofrer esse confisco porque eles estão mudando a regra do jogo. E isso atinge diretamente a segurança jurídica de todo o ordenamento. E o terceiro ponto muito importante que o ministro Fachin aponta de inconstitucionalidade nessa reforma lá do Bolsonaro, que ele fez em 2019, a emenda constitucional 103, é que não pode haver essa diferença entre as mulheres servidoras públicas, trabalhadoras dos serviços públicos, e as mulheres que trabalham sob o regime geral da Previdência. Por quê? Porque nós, mulheres, fomos as mais atingidas pela reforma. Nós temos que trabalhar, em média, 5 anos a mais do que as mulheres do regime geral de Previdência. E ele diz que há de ter simetria e igualdade de direitos e que, portanto, isso também é inconstitucional. Então, esse é um voto que vai de encontro com as nossas ADINs que estão lá, que é favorável à nossa luta, que fortalece a nossa luta. Ainda temos 9 ministros que vão depositar os seus votos até o dia 23. Nós vamos seguindo, acompanhando. É muito importante, gente, que a gente, até sexta-feira, organize-se, que a gente se organize, que a gente envie e-mails, que a gente coloque pressão, relatando a gravidade que significa o confisco dos aposentados e pensionistas do estado de São Paulo. A gente precisa interagir e focar até sexta-feira, falando para os ministros, relatando a situação de penúria, de humilhação, de perversidade que esse confisco traz para a vida de mais de 600 mil famílias aqui do estado de São Paulo. É muito importante que a gente siga mobilizados e também mobilizados nas redes sociais, no Twitter. É muito importante porque a gente está a 12 dias das eleições. Então, esse é o nosso momento. É o momento mais importante. É o momento que a gente tem possibilidades, tem correlação de forças da gente virar esse jogo. E já adianto que o ministro também, quando a gente foi procurar os ministros do STF, o deputado Carlos Gianazzi, eu, Luciene Cavalcante, a gente foi procurar os ministros para falar, para levar as vozes dos aposentados e pensionistas, servidores da ativa, com relação ao confisco das aposentadorias, a reforma da Previdência. A gente apresentou a tese de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu em 2 casos sobre a ilegalidade de confiscar quem recebe abaixo do teto. E a gente apresentou esses argumentos para os ministros que nos atenderam e enviamos essa exposição de motivos para os demais. E o ministro Fachin cita também essa tese da Corte Interamericana. Então, caso o STF resolva nos outros julgados, porque cada ministro pode fazer o seu julgado. Isso é importante também, que as pessoas começam a perguntar sobre isso. O ministro só segue o voto do ministro Fachin, ele tem autonomia, se ele assim achar o correto, eles têm autonomia. Mas isso já abre um precedente enorme e fortalece a nossa tese para, caso for necessário, nós vamos para as cortes internacionais. Então, a gente segue na mobilização, na luta, até o fim do confisco. Esmorecer jamais. Olha, gente, além dessa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diz que é inconstitucional, que é uma agressão à dignidade humana confiscar aposentadorias de quem ganha abaixo do teto, existe também um parecer muito importante da PGR, da Procuradoria Geral da República, que diz que é inconstitucional também. Então, a PGR se manifestou contra o confisco, e esse
parecer está no Supremo Tribunal Federal. Ele é favorável também à nossa luta. Então tá 1 a 1. Roberto Barroso deu parecer favorável ao confisco, o ministro Fachin acabou de dar um voto contrário ao confisco. A gente precisa de mais de 5 votos. São 11 ministros, né? Se a gente conseguir mais 5 votos favoráveis à tese da inconstitucionalidade da emenda 103 do Bolsonaro, que autoriza, a gente vai derrubar o confisco aqui em São Paulo. A gente aprova o PDL 22 e acaba com o confisco no estado e na capital também, com o Sampa Prévio. Olha só, a gente vai derrubar os 2 confiscos. Aliás, todos os confiscos caem no Brasil inteiro. Então vamos continuar a luta acompanhando. Nós aqui, pelo nosso mandato na Assembleia Legislativa, junto com a professora e advogada e supervisora de ensino Luciane Cavalcante, nós vamos continuar pedindo as audiências com os ministros. Nós estamos sendo bem recebidos, já conseguimos 2 audiências bem-sucedidas e nós vamos continuar nessa toada até sexta-feira. E é importante que vocês, aposentadas que estão aí no Twitter, na mobilização, encaminhem também mensagens aos ministros pedindo para que eles julguem favoravelmente as ADIs, ou seja, que eles se coloquem contra o confisco criminoso, perverso e cruel das aposentadorias e pensões. Então vamos seguindo na luta, Carlos, gente. O Carlos está fazendo o deputado aqui está fazendo uma mobilização muito importante, dando voz a todos os aposentados, pensionistas confiscados. Fala desse movimento aqui da ocupação. Sim, é importante. Olha, eu estou dando voz aos aposentados e pensionistas sempre aqui nas sessões da Assembleia Legislativa. Os aposentados estão gravando vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, falando, defendendo o fim do confisco, a revogação do decreto 65021 do Dória, do Rodrigo Garcia, e pela aprovação do PDL 22. Encaminho os vídeos de vocês pelo WhatsApp aqui do nosso mandato, para que a gente possa colocar vocês na tribuna da Assembleia Legislativa. Vamos continuar, pessoal, a luta que não para. Hoje nós tivemos essa boa notícia, mais um voto do STF, do ministro Fachin, a favor dos aposentados e pensionistas. Até sexta-feira sai a decisão final e a gente vai informando vocês aqui pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso Twitter, pelo nosso YouTube. Se inscrevam no nosso YouTube, se inscrevam no nosso Twitter, no WhatsApp. Divulguem também aqui esse vídeo, deem aqui um like. É importante que todas as pessoas saibam o que está acontecendo. Tá bom? Um abraço para vocês e boa noite, gente. Boa noite, vamos à luta. Até a vitória.